Então, vamos passar para a próxima. A Larissa agora vai apresentar nessa mesma linha um artigo também publicado no Intensive Care Medicine, agora de maio, junho. Havia um tempo que a gente recebia as revistas separadas e era legal a gente saber exatamente quando que o artigo tinha sido publicado. Hoje os artigos são publicados online e eu já nem sei mais qual é o mês. Mas, enfim, está na página atual da Intensive Care Medicine, esses dois trabalhos que a gente está vendo hoje. Esse de Prona, e a gente tem a satisfação de ter o comentário do Dr. Péricles. O Dr. Péricles, que vocês já conhecem, o Dr. Péricles já foi presidente da Sotipa, estava radicado em Cascavel, veio para Curitiba recentemente, ele é professor universitário, e Péricles teve ele é doutor em medicina e fez tem várias publicações na área de ventilação mecânica, de insuficiência respiratória, e ele foi um dos articuladores, uma das pessoas chaves, líderes na confecção do curso do VENUT. Então, o Péricles vai comentar essa apresentação da Larissa. Larissa, estamos com você. Boa noite, eu sou a Larissa, eu sou residente da terapia intensiva do CEPET e eu vou apresentar o artigo, então, sobre posição prona, tá? Nos pacientes que estavam sobre ventilação mecânica. É um artigo, então, que ele foi publicado em abril de 2022, tá? Os três autores, então, a Laurent e a Lavina, elas trabalham no hospital, então, francês de Lyon, tá? A Laurent em Marseille, a Lavina em Lyon, e o Claude também participa com a Universidade de Toronto. Então, a posição prona nos pacientes na ventilação mecânica, é bem importante a gente lembrar as zonas de West, né? Essa figura representa isso, e porque o uso da posição prona durante a ventilação mecânica, ele foi relatado há mais de 45 anos, numa tentativa de como melhorar a oxigenação nos pacientes que estavam com hipoxemia por insuficiência respiratória aguda. E os mecanismos pelos quais, então, a posição prona melhorou a oxigenação, ela inclui a melhor aireação dessas zonas, né, e a ventilação na parte basal do pulmão. Então, é fisiológico ter áreas mais perfundidas e menos ventiladas, e, ao contrário, também existe no pulmão. E quando a gente faz a prona, a gente tenta homogeneizar essas zonas. Então, devido aos efeitos combinados de recrutar as partes mais basais posteriores do pulmão, vai tornar a distribuição da ventilação mais homogênea e ela vai reduzir o recrutamento intraciclo por desrecrutamento, e a prona vai amortecer o estresse, a tensão pulmonar decorrente na ventilação mecânica, que pode melhorar a complacência pulmonar, vai reduzir a pressão de condução transpulmonar, né? E combinado com o nível moderado, então, da PIP, ela pode até limitar a potência mecânica, né? Quando o paciente fica pronado. Também, quando a gente imobiliza o paciente, ele vai drenar mais secreções, vai evitar a rolha, vai oxigenar algumas partes que estavam com atelectasia, né? E vai manter ou até melhorar a parte hemodinâmica. São alguns outros fatores que o artigo consegue demonstrar no paciente em prona na síndrome do desconforto respiratório agudo. Os primeiros estudos com posicionamento na prona, elas avaliaram sua aplicação em todas as gravidades na síndrome do desconforto respiratório,
Mas ao longo do tempo, com os novos estudos, ele conseguiu demonstrar maior que o subgrupo com hipoxemia mais grave, ele teve maior benefício nessa posição. E essa descoberta foi a base do estudo que se chama PROSEV, tá? O artigo, ele fala bastante sobre esse estudo, foi referência, que ele saiu no New England em 2013, tá? E ele faz várias citações sobre esse estudo. Então, esse estudo foi o único em comparação aos estudos anteriores, de 2013, porque foi focado na síndrome do desconforto respiratório, né, persistente nesses pacientes moderados a graves, ou seja, com uma PaO2, FiO2 menor que 150, e ele conseguiu otimizar de 12 a 24 horas, tá? Ele também conseguiu comparar maior tempo de permanência no decúbito ventral e os limiares mais baixos para encerrar as sessões diárias da prona. Então, quanto vamos pronar? Vamos. Qual a indicação? Aí ele conseguiu ver qual subgrupo que teve o melhor benefício. Mas como fazer? Demanda quais profissionais? Por quanto tempo, né? O estudo conseguiu demonstrar que eu já vou explicar mais um pouquinho para frente. Então, entre os 466 pacientes incluídos no estudo, o importante é ressaltar que realmente a mortalidade em 28 dias foi significativamente menor nos pacientes que estavam sobre ventilação mecânica impronados, né? Então, teve uma variação de 16% para 33% naqueles pacientes que ficaram em prona, e o artigo mostra que teve um P bem significativo de 0,01, tá? Esse próximo slide, ele demonstra e resume tudo isso que quem já estava trabalhando na terapia intensiva passou na pandemia de Covid grave. Quanto que foi exigente, no quantos casos a gente teve que pegar com uma SARA grave, por quantos profissionais a gente precisou, como que foi o manejo, tá? Então, ele consegue resumir bastante na identificação do paciente que tá pronado, né? Um paciente está com SARA, né? Eu vou tentar otimizar a ventilação mecânica para sempre manter protetora, otimizar a sedação, se ele não tiver otimizado, para evitar a sincronia, né? Não é a intenção sempre deixar o paciente muito sedado, é o deixar na medida necessária que ele fique confortável, né? E sem a sincronia, porque a sincronia pode trazer consequências e traumas para a via aérea, né? Otimizar a parte hemodinâmica. Muitas vezes esses pacientes estão, então, em choque séptico, né, dependentes de droga vasoativa. Então, você conseguiu identificar esse paciente, né, com a relação PF menor que 150. Então, você vai comunicar a equipe, né, assistente, que está junto contigo na UTI, e ele demonstra, então, que vai ser necessário de 4 a 6 pessoas para ajudar a fazer a prona desse paciente. Então, na preparação, então, você vai passar o que você tem em planejamento do dia, vai explicar a manobra, como que você deve cuidar, teoricamente, do paciente em prona. O artigo demonstra também as prevenções, principalmente para úlcera de córnea, tá? O ideal é cuidar dos olhos. Ele fala sobre lesões de pele por pressão também, tá? Ele fala que é meio controverso usar placas hidrocolóides, placa de pressão para cuidar da pele. Na verdade, o que é mais importante é cuidar da mudança do decúbito do teu paciente. O ideal é trocar a cada 2 horas para evitar a lesão por pressão, né? Esses nossos pacientes, assim, os nossos mesmo do CPET, da nossa UTI, a gente viu vários pacientes com lesão por pressão, bolha no tórax, na cabeça, assim, sabe? Por justamente, ou o paciente não tolerava a mudança, né? Ou a rotatividade da equipe era muito difícil fazer essa conscientização da equipe e manter o protocolo, né? Outra coisa que
você já deve cuidar na preparação, se certificar que o tubo está bem acoplado, que está bem seguro, bem amarrado. Se o paciente tiver dreno de tórax, se o curativo está bem feito, se está bem amarrado, ponteado, a sutura, se o catéter para droga vasativa está acessível, se ele já tem alguma sujidade que o curativo já precise ser trocado, enfim, cuidar para também não tracionar na hora de fazer a manobra, né? Durante a manobra, a gente tem que, então, deixar sempre monitorização contínua, botar a FI para 100%, deixar também a oximetria contínua desse paciente, né, porque intercorrência pode acontecer. E aí, quando o paciente já estiver pronado, né, a mudança, como tinha mostrado no slide da ventilação-perfusão, vai acontecer no teu paciente, né? Então, a gente deve reavaliar se aquele modo da ventilação é adequado, se aquela pressão que a gente está dando é adequada, se a PIP ideal, como você mobilizou, né? É aquela mesmo? Será que eu devo aumentar ou posso reduzir, né? Porque quando você faz a prona, a gente também está recrutando mais alvéolos, né? Então, a gente tem que cuidar do PIP também, né? E aí, a tendência, se o paciente é um bom respondedor à prona, é diminuir a FiO2, tá? Então, assim, a gente vai reavaliar novamente se precisa de mais sedação ou se já dá para reduzir a sedação, se o paciente já está bem entregue à ventilação, se tem a necessidade, de fato, então, de usar o bloqueador neuromuscular, tá? Até uns anos atrás era obrigatório, uma SARA grave, o paciente estar necessariamente em uso do bloqueador neuromuscular, e hoje a gente sempre tem que reavaliar se é necessário naquele momento. Então, cada nova prona é nova, então nova uma avaliação. Então, talvez antes ele precisasse, mas hoje não necessariamente, né? E cuidar novamente dos braços, dos olhos, da cabeça e da pele, né? O artigo, ele mostra também que, de fato, nesse subgrupo dos pacientes com hipoxemia grave, ele se beneficiou de 12 horas de prona, tá? E aí, depois de 12 horas, né, você vai recrutar novamente seus colegas, entre 4 e 6 membros, para supinar seu paciente, e você vai reavaliar novamente. Reavaliar teu paciente, se tem indicação de nova prona, se consegue desmamar mais um pouco a sedação, fazer higiene oral, fazer a higiene brônquica, se por acaso o teu paciente precisa de um novo raio-x, né? Esse é o momento, certo? E lembrando novamente, que se você for na hora de supinar, manter novamente com a monitorização contínua, com a FI de 100%. Então, isso foi uma realidade brasileira também, né, que a falta de experiência de educação sobre a terapia no paciente em prona, para esses funcionários que não tinham muita mão, era novo na terapia intensiva, nesse tipo de conduta poderia aumentar as complicações no teu paciente, tá? Era muito comum os pacientes melhorarem parcialmente da EFI, mas depois fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica, justamente por essa falta de experiência, pela má higiene oral, a lesão por pressão aumentar, e assim seu paciente ficar mais tempo na UTI, né? Ele também fala sobre a oclusão ocular, né, que seja recomendado, então, para prevenir essa conjuntivite, que você vai deixar um pouco mais exposto, e a ulceração da córnea, e ele reafirma que a aplicação de curativo hidrocolóide fino para prevenção de úlcera por pressão é controversa, tá? Ele reafirma que a fixação meticulosa do tubo, do catéter, do dreno, e principalmente as cânulas do ECMO é obrigatória, tá? Uma coisa que também é controverso e polêmico é sobre o posicionamento dos coxins, né? Tanto na pelve e no tórax,
ele não provou, por esse estudo, melhorar a oxigenação, tá? Então, na minha consciência, antes de ler esse artigo, eu pensava que, principalmente nos pacientes mais obesos, eu soltava mais o pulmão, e assim ele conseguia expandir um pouquinho mais. Mas o artigo fala ao contrário, tá? Então, os coxins que faziam sobre a pelve e o tórax, ele provou, então, não melhorar a oxigenação. Então, até no final da pandemia, os pacientes graves, até existiam alguns protocolos de alguns hospitais que já não estavam mais fazendo os coxins, tá? Então, não era tão errado. Mas os pacientes que têm traqueostomia, que já tinham mais de 24 horas em tráqueo, tem indicação, sim, de fazer o coxim para botar na cabeça, tá? Para aumentar o espaço da cânula da tráqueo e, assim, facilitar a aspiração do paciente, porque, eventualmente, esses pacientes estão bem secretivos, né? A monitorização deve ser sempre contínua, né? E reforçando, então, que a pronação dos pacientes requer um esforço bem complexo, coordenado entre os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, né? Principalmente quando o paciente é obeso, então demanda mais pessoas ainda, tá? E quando os pacientes, quando o paciente está em ECMO, aí, como tem muita cânula, tem mais dispositivos para olhar, o artigo recomenda ter no mínimo 6 colegas para fazer prova. Então, em relação às configurações da ventilação mecânica, eu sempre devo reavaliar se naquele momento, naquele decúbito, aquele é a melhor maneira de ventilação protetora para aquele teu paciente, principalmente com a PIP, né? Quando o paciente tem, quando está supinado, o aumento da PIP, ela pode induzir a hiperinsuflação regional daquele local, né, das áreas menos lesadas e menos dependentes, e a prona, ela vai reduzir a heterogeneidade daquele local e vai reduzir a complacência da parede torácica. E é por isso que ela vai facilitar o aumento da PIP e ela vai melhorar o recrutamento pulmonar, tá? E aí, depois que você fez a supina novamente, você deve reavaliar a ventilação mecânica do paciente e os seus parâmetros. A sedação, então, é frequentemente empregada para evitar a assincronia entre o paciente e o ventilador, principalmente na SARA moderada a grave, né? Mas, na maioria dos casos, a prona está sendo considerada o uso de bloqueador neuromuscular, né? Mas a gente sempre tem que reavaliar. E no estudo PROSERVA foi necessário o uso concomitante dos bloqueadores, né? Mas o seu uso sistemático deve ser avaliado. E a administração de óxido nítrico inalado, como ele vai fazer uma vasodilatação, às vezes você precisa fazer nas áreas que não estão bem perfundidas, o artigo refere que ele pode ser viável durante a prona, tá? E ele pode ter um efeito, assim, aditivo quando ele tá com o paciente pronado. Eu, sinceramente, vi pouco nesse caso específico. E então o estudo PROSERVA, ele fala sobre a duração da prona, então, para dar descontinuação, assim, quando que eu vou parar de pronar? Então, ele exigiu que o teu paciente tivesse uma relação PO2, FO2 maior que 150, tendo uma FI de 100% e num PIP de 10, quando ele tivesse supinado. Ele chegou nos parâmetros e você está estável, supinado, você já consegue parar de pronar seu paciente, né? Mas, às vezes, ele precisa, algumas vezes até um pouco mais, dependendo dos usos dos sedativos. Às vezes, você tenta desmamar a sedação e o teu paciente fica extremamente assincrônico, então você, às vezes, deixa de ganhar um pouquinho mais do que você estava ganhando, então um passinho atrás que a gente faz, talvez desmamando a sedação. E quando você tem uma deteriorização da relação maior que 20% em relação à supina, ou se por acaso tem uma complicação com risco de vida, né? Você orienta isso no momento, então não vou mais pronar esse paciente, tá?
Como eu já tinha falado, no mínimo 12 horas está associado a melhores resultados, né? E um ponto importante no estudo ProServa é que a prona foi feito todos os dias, mesmo que se não tivesse melhora na oxigenação na sessão anterior, tá? Então, por mais que a oxigenação, de fato, na gaso não estava melhor, eles conseguiram ver que áreas diferentes estavam sendo mobilizadas, estavam sendo recrutadas, e ainda tinha um benefício para o teu paciente. Então, isso foi um ressalvo que o estudo relembrou. Aí, só para enfatizar as contraindicações absolutas e relativas de fazer uma prona. Então, se teu paciente tem uma instabilidade que é grave, eu não vou pronar esse paciente. Ou uma arritmia em risco de vida, ou se por acaso teu paciente, além da síndrome do desconforto respiratório grave, ele tiver uma pressão intracraniana elevada, né, ou intraocular, ou intraabdominal elevada, ou se é um paciente politraumatizado, eu não devo pronar o paciente, se tiver múltiplas fraturas, tá? Se por acaso a traqueostomia tem menos de 24 horas, porque é um procedimento que ainda não está maturo, ainda está sangrando, né? É ruim de aspirar, então, pelo menos 24 horas, o ideal é não pronar teu paciente enquanto não passou esse período, tá? Ou se por acaso seu paciente fez uma cirurgia torácica recente, né? Que você abriu o tórax e ainda a expansão e deixar pronado não é o ideal, né? Ainda faltam dados sobre a viabilidade e eficácia dos resultados quando a paciente que está internada, ela é gestante, tá? Mas, infelizmente, na pandemia para o Covid, houve prona sim, apesar de não ter muitos dados assim, e merece novos estudos, novas avaliações. Os eventos adversos, vale a pena ressaltar que ocorreram várias complicações que poderiam ocorrer durante a prona, né? Poderiam deslocar o dispositivo se não tivesse visto antes, o paciente pode vomitar, e aí será que foi feito o bundle da PAV? Será que o cuff estava bem insuflado, né? Pode perder o acesso venoso na hora de você mudar a posição do paciente, extubação acidental, né? Pode acontecer várias coisas, inclusive a instabilidade hemodinâmica, lesão do plexo braquial, por isso que o ideal é sempre ter uma equipe que já está acostumada a fazer isso, né? Para evitar mais dano no teu paciente, e úlceras de pressão também, né? As úlceras de pressão, então, são principalmente observadas mais na face, na parte anterior do tórax, tá? E é verdade, então, que as complicações, elas podem ser, sim, evitadas se a tua equipe tiver já bem engajada, né, bem treinada e colaboração. Se todo mundo estiver pensando pelo paciente, né, a tendência é ter menos danos para o paciente, esses tipos de complicação, tá? E aqui é só para enfatizar, para quem tiver interesse em ler o artigo, que é mais comentado, então, do estudo ProServa, que foi publicado no New England de 2013, tá? E é uma sugestão de leitura para a equipe. É isso, doutor. Muito bom. Larissa, muito obrigado. Acho que o artigo ela é uma visão relativamente rápida, né, da evolução do conceito da ventilação em posição prona, de como ela saiu até 10 anos atrás de uma forma relativamente desacreditada, tinha mais evidências fisiológicas do que resultados clínicos, mostrando a sua efetividade. A gente lidava muito com meta-análise, com tentativa de identificar um ou outro subgrupo numa análise secundária que pudesse se beneficiar da posição prona, mas o estudo do Guérin, acho que foi um divisor de água significativo há 9 anos atrás. Júlio, Andressa, vocês podem me dar a tela? Eu posso clicar aqui na tela?
Eu vou apresentar uma tabelinha que o Dr. Péricles acho que vai querer comentar depois, de como é que a gente saiu de uma fase em que os estudos davam sistematicamente negativos e de repente, hoje, explodiu, né? A gente vê na beira do leito como a ventilação em posição prona, até eventualmente para doentes não em ventilação mecânica, como isso eventualmente pode ter benefício fisiológico importante para alguns doentes. O que mais que eu teria para poder comentar rápido sobre isso? Acho que eu quero ouvir um pouquinho a Gabriele. Oi, Gabi, você que está aí no... Oi, doutor. Oi. Peraí, não sei se estão conseguindo me ver. Da tua experiência em posição prona, uma coisa que eu queria comentar importante é de que, como no começo, né, há 10 anos atrás, quando a gente ia colocar um doente em prona, como era um sacrifício. E como a equipe de UTI foi se tornando cada vez mais capacitada, tornou um procedimento relativamente corriqueiro, eu não digo que sem nenhuma complicação, mas como isso se tornou muito mais seguro de realizar, porque as equipes foram sendo treinadas ao longo do tempo. Gabriela, quero ouvir um comentário teu. Aqui, doutor. Eu? Isso, pode falar. Então, doutor, eu acho que a questão da prona, não só, né, com a questão de melhora de oxigenação, mas também com a questão das atelectasias, né? Porque a gente tem toda essa questão da alteração anatômica, né, disposição diafragmática, disposição abdominal também. Então, a gente também tem outras questões, né, que acabam alterando ali, que a gente também pode usar, né, na terapêutica, né? E uma coisa assim que me chama bastante atenção na prona, e que a gente vivenciou muito do COVID, é com a questão do bloqueio muscular, né? Porque esse paciente, ele ficava muito tempo, não só mesmo na ventilação mecânica, usando também bastante sedação, mas também usava muito bloqueio, né? E isso depois, numa fase de reabilitação, isso acabava complicando, né? Claro que era algo que a gente lançava a mão e conseguia utilizar e tinha uma ótima resposta, né? Acho que isso é inquestionável, né? Mas enfim, né? Depois, na reabilitação, a gente via que tinha todo esse impacto também, né? Por uso do bloqueio muscular, né? Muito bem. Eu quero fazer uma apresentação. Alguém me dá o direito de poder mostrar a tela, por favor? Andressa, Júlio? Alguém quer fazer algum comentário antes do Dr. Péricles? Oi, Péricles. Então, acho que estamos com você. Eu já vou apresentar a minha tabelinha aí. Essa daqui que você quer, né? Isso. Bom, na verdade, eu queria dar os parabéns. Queria dar os parabéns pela apresentação. Posição prona é um tema bastante... saiu da palavra controverso, mas era bastante incomum. E a gente, quando falava de posição prona, eu falava há 3, 4 anos atrás e me sentia assim, diferente dos outros, porque eu tinha uma experiência muito grande e agora grande parte do planeta tem mais experiência do que eu. Então, realmente, as coisas viraram de cabeça para baixo, pelo menos em termos de experiência e de quantidade. Foi muito bom perceber isso, essa rápida, e nos plantões que eu fiz, eu fiquei impressionado, que eu achava que as equipes não teriam condições de absorver, mas absorveram bem, de um modo geral, esse conhecimento. A primeira vez que eu fiz prona, eu estava na residência, em 1993, 94, mais ou menos. O nosso serviço, a gente fazia bastante posição prona, e, na verdade, era quase como uma coisa filosófica, digamos assim. E uma das coisas das palavras que tem que marcar, e acho que isso é importante para os residentes, como diriam os nossos amigos lá, o Chitãozinho e Chororó, são, infelizmente, as evidências. Para quem vem da cardiologia, para quem se compara com a cardiologia, a terapia intensiva não cardiologia, não doença coronariana aguda, ela é desastrosa e decepcionante, porque a gente não tem evidências.
Então, a apresentadora mostrou várias coisas que supostamente foram mostradas, e, na verdade, esse estudo do Guerrin, ele respondeu uma pergunta apenas. Fazer prona daquele jeito que eles fizeram reduz ou não a mortalidade. E mostrou que reduziu. Sobraram umas 500 perguntas, mais ou menos, que hoje, quando a gente vê um paciente com infarto, por exemplo, o cardiologista sabe dizer se eu reduzir a dose na 8ª hora do medicamento faz diferença, ao invés de reduzir a dose na 23ª hora, se eu fazer EV primeiro e depois via oral, ou primeiro via oral e depois EV, é uma coisa assim, que chega a ser vergonhoso comparado com a gente. Então, as nossas ideias e todas as verdades são absolutamente conceituais. Como diz o pessoal da HC de São Paulo, é tudo baseado no racional. Não é baseado em evidência, que fique bem claro. Tá? Então, posição prona é útil e reduz mortalidade em SARA moderada e grave. Bom, para começar, todo mundo sabe que a SARA moderada é aquela com PO2 sobre FO2 menor que 200, com um PIP de 5, seja em ventilação mecânica de qualquer jeito. Isso é o critério de Berlim. O estudo do Guerrin, o PO2 sobre FO2 estava menor que 150. Então, ele coloca SARA moderada ou grave e já corta entre 150 e 200. Que, na verdade, os outros 2 estudos do próprio Guerrin e do Gattinone anteriores também tinham feito dessa maneira. Então, todo mundo achou lógico ele fazer isso, mas ele já foge de conceituação, digamos assim. É uma SARA grave, mais uma moderada mais grave. E, na verdade, no estudo dele, a conceituação para entrar no estudo, ele precisava ter isso aí, e depois de algumas horas ele repetia gasto e ainda continuava com a PO2 sobre FO2 menor que 150, que poderia ser uma situação um pouco mais transitória, coisa que para uma conceituação de SARA não existe. Uma coisa que eu coloquei isso eu fiz hoje pela manhã, essa tabela, eu acho que ninguém deve estar conseguindo enxergar nada, que está muito poluído, né? E eu, pelo menos, não estou conseguindo enxergar nada direito. Mas só para vocês saberem, uma coisa que talvez me chamou a atenção é o crossover. Ou seja, quando você compara uma coisa com a outra, sendo que uma coisa é considerada uma terapia de resgate, um dos problemas, isso aconteceu com ECMO, é justamente essa possibilidade. E na maioria dos estudos, aliás, todos os estudos, houve um crossover que chegou a 20%. Então, os pacientes que eram para o grupo de supina, se ele piorasse, era permitido aos clínicos que estavam tratando fazer a estratégia que ele achava que deveria fazer. No estudo do Guerrin, o crossover foi 0. Então, era proibido e eles dizem que realmente foi 0 nos resultados do estudo, tanto no protocolo quanto na realização, o crossover supostamente foi 0. Até por isso é que eles aparentemente colocaram critérios mais rigorosos, digamos assim. Em compensação, muitos pacientes usaram ECMO, por exemplo. Mas, então, por outro lado, esse crossover mostra uma coisa interessante. Se você pegar, então, os pacientes que eram, então, do grupo supina, você, então, está imaginando como é que eram tratados os pacientes pelos médicos de hospitais de ponta, digamos assim, de acordo com a sua concepção, e não porque, afinal de contas, ele era para fazer supina, mas se precisasse, ele fazia prona. Então, significa que entre 5% e 20% dos pacientes com SARA, que poderíamos classificar como moderado ou grave, houve uma necessidade que poderíamos chamar de um resgate de levar para a prona. Tá? Isso é um número importante, porque o médico provavelmente pensou 3 vezes antes de colocar em prona por causa disso, e significa, então, que a prona sempre foi encarada pela maioria dos intensivistas como uma estratégia de resgate. Acontece que é muito difícil definir o que é uma situação de resgate.
E por isso é que os trabalhos precisavam de colocar critérios. E quem trabalha em terapia intensiva sabe que o critério para SARA é muito complicado, porque você tem que ter um sangue frio muito grande de colocar um paciente com PIP baixa, principalmente nas SARAs que respondem rapidamente a PIP, que você sabe, aquelas SARAs com uma SARA abdominal, e você deixar com 5 de PIP, 2, 3, 4 horas, só para poder provar e coletar uma gaso, para ficar no fundo do poço, para poder quantificar. Então, na prática, às vezes é difícil. Quando você coleta gaso, a PO2 sobre a FO2 já está mais alta, porque você artificialmente já lidou com a situação. Já mudou a situação através da sua terapêutica. Mas os protocolos tinham que ser assim. Então, isso é uma situação. A outra situação importante é justamente essa falta que eu gostaria de alertar, é a falta justamente de dados sobre todos os outros itens. Por exemplo, nutrição. Eu continuo dando comida para o paciente com prona? Se eu for dar comida, eu tenho que diminuir essa dieta? Eu tenho que colocar cabeceira elevada? Isso tudo ficou baseado no que poderíamos chamar de senso comum, porque não há estudos, nem minimamente, nem pilotos, comparando isso, apenas dados observacionais e a famosa experiência. Eu espero, então, que agora, eu não tenho conhecimento ainda, mas que agora, no Covid, alguns tenham feito trabalhos já, quem sabe, tentando responder a essas perguntas, porque essas perguntas não estão feitas. Então, foi muito bem falado, acho que muito bem explicado, sobre o mecanismo de ação da prona, que supostamente é pela melhora do desequilíbrio ventilação-perfusão, mas, curiosamente, isso acontece por uma diminuição da complacência da parede torácica. Até agora, acho que foi em março, o Álvaro falou sobre a dificuldade que ele tem agora de ver quando é que saiu o artigo, mas acho que foi mais ou menos em março, saiu um artigo no American Journal, em que eles enfaixaram o tórax dos pacientes com Covid para poder melhorar a complacência pulmonar. E melhorou em grande parte dos pacientes. Isso era uma coisa bem antiga. Melhorar a distribuição de gases. Né? Isso. Então, simulando, na verdade, um aumento como se fosse hipertensão intraabdominal. Então, a prona acaba também fazendo isso. Você piora a complacência da parede respiratória, mas melhora desde que você faça a pressurização com a ventilação mecânica, melhora a complacência pulmonar. E isso, provavelmente, há grupos em que isso vai beneficiar e grupos que não vai beneficiar. E, infelizmente, a gente não tem realmente condições de saber. Então, alivia o abdômen ou comprime o abdômen? Coloca aqueles rolos para poder aliviar o abdômen, ou coloca aqueles rolos só para melhorar digamos assim, só para ter menos lesões, o rolo vai colocar mais lesões. Então, a maioria dessas perguntas não estão respondidas, que fique bem claro. Então, elas são baseadas em opiniões de experts. Tá? E esse estudo, como os outros estudos, apenas se limitou a, uma vez instalado um determinado protocolo, responder a pergunta se isso reduziu a mortalidade. E ainda o tipo de SARA, o tipo de lesão e o tipo de complacência, digamos assim, não foi estudado especificamente nesse tipo de trial. Existe bem claro que nas SARAs com mais edema, o benefício é maior. Tem até um estudo que eu sempre, quando falava, eu achava que o indivíduo era russo, que foi feito mais ou menos em 1990, e, na verdade, hoje aí eu peguei e fui revisar, e era um grego, na verdade. E ele fez um estudo praticamente experimental, com 30 pacientes, 10 cada um, em que ele pegou pacientes com SARA, na fase realmente inicial, pegou pacientes com edema agudo de pulmão cardiogênico e pegou pacientes com insuficiência respiratória crônica com fibrose. E a resposta dos pacientes com edema agudo de pulmão cardiogênico foi semelhante aos pacientes com SARA. E isso a gente vê na prática, na verdade. Edema é edema.
a resposta mecânica vai ser a mesma. Agora, se tiver fibrótico, não. Só que o COVID colocou isso um pouco de cabeça para baixo, porque o COVID supostamente tem menos edema na maioria dos pacientes, e mesmo assim, grande parte dos pacientes melhorou. Então, o padrão de melhora continua relativamente parecido. Então, isso provavelmente significa que os problemas de complacência não são apenas relacionados ao edema em si. Tudo bem, acho. Péricles, você finalizou? Acho que, infelizmente, a gente não tem mais tempo para discutir prona, né? A gente já adiantou bastante da hora, a gente tem uma outra reunião. A ideia aqui era apenas dar uma ideia da evolução histórica, que é isso que o artigo, na verdade, centrava, mas ficou evidente também de que a gente precisa, eventualmente, de nos aprofundar e, eventualmente, termos uma reunião só de prona na nossa reunião de fundo. Muito obrigado. Eu quero finalizar essa sessão agora do nosso Clube da Revista. E uma boa noite a todos.